Boa noite, meus queridos e queridas. Deus os abençoe grandemente. Vamos começando a nossa noite aqui devagarinho com Jesus, né? Vamos nos colocando aqui diante do Senhor. Já fizemos a nossa oração, né? A oração das 18 horas. Eu já orei com o meu bispo. E agora eu tô aqui para fazer... dar a minha palavra amiga para vocês, né? Falar com vocês sobre o livro de Eclesiastes, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 4, o que o salmista vem trazendo pra gente refletir. Mas antes eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá bom? Se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito e inscrita, tá bom? Depois você vai ver a mãozinha assim, você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu venho trazendo aqui, tá bom? No final você, por gentileza, compartilhe também com uma pessoa. Além de compartilhar, convide a pessoa para se inscrever no canal, tá bom? Convide a pessoa para se inscrever no canal, que Deus te dará a recompensa prometida, tá bom? Deus, Ele é fiel, Ele jamais, Ele falha. Tudo que ele promete, Ele cumpre. Independente do que você possa estar passando ou vivendo, tá bom? Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Vamos refletir dentro da palavra do salmista, daquilo que o salmista está passando aqui pra gente. Eu vou ler então capítulo 4 de Eclesiastes. Versículo 1 diz assim: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que via as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Preste atenção. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz o homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Preste atenção no que o salmista está falando. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias, como trabalho e aflição do espírito. Peraí, deixa eu ler isso aqui de novo. Vamos entender aqui. Melhor é a mão cheia, com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Entendeu? Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Você entendeu aqui? Outra vez me voltei. Quer dizer, outra vez eu pensei, voltei a mim, né? E vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém. Nem tampouco filho tem irmãos, nem irmão. E contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Entendeu? Porque se um cair, o outro levanta. Olha, porque se um cair,
o outro levanta o seu companheiro. Olha só, olha o segmento disso aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Para quem trabalha eu, privando a minha alma do bem, também isto é vaidade, enfadonho, ocupação. Estou repetindo, preste atenção. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você está entendendo isso aqui? Olha o pensamento desse salmista. Aí diz assim também: também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? Ele faz inúmeras perguntas, inúmeros pensamentos, né? Ele está refletindo. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe hesitarão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Entenda isso, gente, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Entendeu isso aqui? Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão nele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Gente, olha o pensamento de Salomão. Veja bem a reflexão dele. Aqui eu vou ler a explicação para vocês entenderem melhor. Que diz assim, ó. Diz assim no versículo 1, quando ele fala: vi as lágrimas, quando ele diz assim: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Presta atenção nisso aqui. Aqui Salomão, ele se pôs a observar, ele estava refletindo, ele estava observando as coisas debaixo da terra, né? De tudo, de todos os acontecimentos no mundo. Então, ele percebeu que o mundo é um mundo muito injusto, que é cheio de opressões, cheio de dores, cheio de aflições, cheio de tristeza, mas também tem alegrias. Então Deus criou o mundo assim, mas o ser humano sofre por viver desprovido do temor do Senhor e entregue aos próprios pecados. Você entendeu quando fala aqui dos cordões de 3 dobras? Preste atenção. Dessa forma, grandes e pequenos padecem e não há quem os console. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele viu que o consolo terreno para os aflitos era inútil. Por isso, curou, libertou e ajudou aos necessitados e aliviou seus fardos. Deu alívio às pessoas que estavam cheias de fardos, cheias de coisas pesadas. Ele tem prazer em cuidar daqueles que nele confiam. Deus confia. Deus tem prazer em cuidar da gente, daqueles que confiam nele, você entende? Porque o seu amor é imensurável. Ao ascender aos céus,
nos deixou o seu Espírito para ser o nosso Consolador. Você está entendendo? Isso aqui é a explicação da Bíblia que eu estou lendo. Aqueles que o possuem adquirem poder para enfrentar o inferno e todas as investidas do diabo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse capítulo de número 4, de Eclesiastes, o salmista Salomão, ele está então de olho, observando, ele está observando ao seu redor. E nesse negócio de ele estar observando, ele viu o sofrimento das pessoas, de algumas pessoas, das coisas que vinham acontecendo, e isso entristeceu a alma dele. Ele ficou entristecido, então ele começou a se fazer várias perguntas para ele mesmo, e ele mesmo respondia a si próprio, porque ele pensou assim, nossa, sou eu mais feliz do que os que se encontram mortos, né? Quando ele falou daqueles que se encontram mortos, ele quis dizer daqueles que não têm uma vida de felicidade, não só a morte, da morte em si, né, de dormir definitivamente, mas daqueles que não tinham vida de alegria, né? Que vivem, mas são pessoas que não são alegres, que não são felizes. Então, ele pensou, vejo que precisam ter uma aliança com o meu Criador. Ele pensou com ele, você entende? Ele pensou assim, poxa, eu vejo assim, as pessoas precisam ter uma aliança com o meu Criador. Será que essas pessoas entristecidas, ou esses mesmos que já até morreram, a quem eu devo, como eu devo fazer? Então ele pensou isso, sobre a aliança. Ele está mostrando no seu pensar que a aliança com Deus é que traz muitas respostas. A aliança com Deus é que vai trazer muitas respostas nas nossas vidas. E respostas superiores, porque são coisas do alto, são pensamentos sábios, são coisas que Deus faz com que nós possamos adquirir coisas boas nas nossas vidas, de modo que vai trazer felicidade, vai trazer momentos de vida feliz. Você entende o que eu estou falando? Porque assim, o sofrimento vinha para aquele povo, por causa daquele povo lá que vivia com ele falava assim, o povo é um pecador, o povo é triste porque pecam e não buscam o arrependimento com o Pai. Você entende? Eu penso que ele pensou assim. Então ele estava contemplando as consequências de vivência do povo, as consequências da vida mesmo, da vivência daquela época que eles viviam lá, de cada pessoa daquela época. Então, assim, ele pensou que eles deveriam refletir mais, né, e buscar mais a Deus. Assim, nós devemos também refletir, buscar mais no Pai, buscar mais a Deus. Para que a gente, porque assim, aqueles que buscam mais no Pai, que ficam mais confiantes, ficam mais tranquilos, ficam sem medo, mesmo que venham circunstâncias diferenciadas, né? Muitas coisas acontecem difíceis na vida quando nós temos uma comunhão com Deus. Então muitas coisas acontecem nas nossas vidas, né? O inimigo vem sempre querendo atrapalhar, ele fica só querendo destruir, fazer acontecer coisas para aquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa é uma pessoa displicente na comunhão com Deus. Você entende? Porque somente Deus, só Ele, gente, só Deus pode nos dar a plenitude da paz e da alegria. Ele se sentia feliz e alegre, mas ele via no semblante de outras pessoas que viviam, né, no decorrer de toda a vida dele, né, ele estava observando o que acontece debaixo do sol, né? As pessoas que vivem abaixo do sol, ele ficou observando a vida. Então, muitas pessoas, as pessoas atribuem que
que Deus, por exemplo, quando a pessoa está passando por sofrimentos, por muitas coisas, aí as pessoas atribuem o sofrimento, as consequências das coisas, atribuem a culpa para Deus. Porque eles acham que estão sofrendo, que a culpa é de Deus, mas não lembram que elas que cometeram o erro, porque elas que plantaram o que elas estão colhendo. Então aquilo que a gente planta, a gente mesmo colhe. E é verdade isso. Eu sou uma pessoa que estou de prova. Muitas coisas já aconteceram na minha vida, né? Porque muitas coisas a gente planta. Eu já plantei muitas coisas e muitas coisas eu colhi. Né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, muitas das vezes as pessoas caluniam, né? Falam demais, falam mal de Deus, como se Deus fosse culpado, né? Então, o que nós aprendemos aí? Nós aprendemos que nós não podemos ser uma unidade, não podemos estar só, você entende? É sempre bom que existam, por isso que a palavra de Deus fala, onde existe mais de um, em me buscando, ali eu estarei. Isso significa que são três, né? Que são três, é você, outra pessoa buscando o seu companheiro, vamos supor assim, ou não sei, uma pessoa que esteja com você, e Deus. Então significa que é um cordão de 3 dobras. Você entende? Essa é a minha conclusão. Então por isso que ele declarava, lá no versículo 2, ele falava: por isso eu louvarei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Então, e aí vai falando umas coisas. Então a gente vai interpretando, aqui no caso, ele vai interpretando que a vida é só cansaço. Você entende que ele vai falando? É melhor que uns e outros é aquele que ainda que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também ouvi que todo o trabalho, olha só, ele falando que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz o homem a inveja ao seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então ele viu muitas coisas, ele viu que a vida é só cansaço, é só fadiga. A vida traz tristeza, traz morte. E que a única esperança estaria em Cristo, né? A única esperança estaria em Cristo, porque ele pensou com ele: poxa, a minha única esperança, eu sou muito ligado ao meu Senhor, né? No caso, ele. Eu conquistei muitas coisas, eu sou feliz, mas as pessoas que não conquistaram são pessoas tristes, sofredoras, que estão buscando muita coisa ainda. Então, assim como Cristo, né, venceu o mundo, né, nesse caso aqui eu já estou falando de Cristo, não de Salomão. Salomão conseguiu muitas coisas que Deus deu a ele, sabedoria e possibilidade. Mas nós precisamos lembrar que Cristo venceu o mundo. Com todas as coisas, Cristo venceu o mundo. Assim, como é que eu vou dizer? Cristo não venceu o mundo. Então, assim como Cristo venceu, então nós devemos crer também. Nós devemos crer e saber que tudo o que nós precisamos é estarmos na presença de Deus, você entende? Quando, estou olhando aqui, ó, quando nós oramos para aquele que é Deus, nós estamos orando porque nós sabemos que Ele pode nos trazer esperança. Porque os que vivem, né, no caso, quando ele fala da morte aqui, ó, ele fala, cadê que fala da morte? Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém. Há tampouco filho, nem irmão. E contudo,
não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade, enfadonha a ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Então, eu estou querendo achar aqui onde que eu li. Também, se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só como se aguentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Porque existe oração, existe Deus no meio. Então, quando ele fala que porque ele está dando a entender, porque os que morreram, as pessoas que morrem, não tem entendimento, né? Morreu, morreu. Né? Quando ele fala em louvarei aqui, por isso eu louvarei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. Isso ele estava refletindo. O que eu faço? Eu dou louvor, não é louvar, cantar assim. Eu louvarei aqueles que já morreram, ou eu dou valor aos que já morreram, ou os que ainda estão. Você entende? Mas é um negócio assim. E quem já morreu não sabe coisa alguma. A verdade é que quem morreu não sabe mais nada. Agora, quem não morreu, quem está vivo, que está aqui e tal, ele pensou consigo, tem recompensa. Né? Mas os que morreram, não. Os que morreram é só saudade e depois esquecimento. É aquilo que eu falei há um tempo atrás, né? A gente fica triste, a gente sofre, tem saudade da pessoa, mas depois tem um esquecimento. Não esquece totalmente, tá sempre lembrando, sempre, né? Mas a gente precisa dar continuidade à vida. Então, é preciso refletir bem e é preciso entender o que, na verdade, Salomão, ele questionava. Porque ele estava questionando a si mesmo, ele estava falando consigo mesmo. Ele achava que o mundo era um lugar muito injusto, cheio de pessoas ímpias, sempre os ímpios que prevaleciam, né? Sempre os ímpios prevalecem mais do que aqueles que são justos. Ele achava que os justos, eles pereciam mais, perecem, sofrem mais, né? As pessoas que são justas são pessoas que mais sofrem. Né, que faz a coisa certinha, aqueles que fazem a coisa de qualquer jeito, as pessoas injustas, não sofrem, né? Não tem tanto sofrimento. Então, os justos, eles perecem. Então, ele estava sendo pessimista consigo mesmo, devido às situações que eles viviam lá naquela época. Então, ele pensava desse jeito. Porém, Deus disse que na vida teríamos tribulações. Deus não disse que a gente ia ter paz o tempo todo, que a gente ia viver uma vida mar de rosas. Disse. Ele não fala isso na Bíblia. Isso depois lá no paraíso com ele, sim. Mas aqui nessa terra, ele diz que teríamos aflições. Então, nossa vida não é só de sucesso, não é só de vitórias, você entende? Mas eu creio que nós somos vitoriosos, independente de qualquer coisa, eu creio que nós somos vitoriosos. Você entende? Porque Cristo, ele venceu o mundo. Se Cristo venceu o mundo, nós também somos mais que vencedores dentro daquilo que nós fazemos nessa terra, daquilo que Deus nos incumbiu. Então, tudo que nós precisamos é a gente entender que existem vários tipos de opiniões. São opiniões distintas. Então, aqui no caso dele, ele teve a opinião dele daquela época. Né? Quando ele fala da dobra do cordão, ele diz que são 3 pessoas, que é melhor 3 pessoas do que um só. Existe 3 juntos do que um só. Ou seja, eu entendo que, por assim, ele quis dizer que eu sou... sou eu e eu tenho mais alguém comigo e além de Deus. Então são 3 pessoas. Eu entendo no nosso caso que, por exemplo, eu
Tem que ser eu e mais alguém, né? Que esteja na mesma fé e Deus, se tornamos 3. Então, o que é o ensinamento aqui? O ensinamento não é que não nós não podemos estar nos ensinando, mostrando que nós não podemos andar sozinhos totalmente. Nós fracassamos porque nós ficamos muito suscetíveis. Você entende? Muito vulneráveis a muitos problemas, a muitas tristezas. E quando a gente tem sempre alguém, por isso que a gente tem que conviver em sociedade, ter amigos, conversar com pessoas e ter o seu próprio, o seu companheiro dentro da sua casa, né? Para você ter ali uma força com ele, um ajudando o outro, mas Deus está sempre no meio, se tornando então um cordão de 3 dobras. Por isso, na minha experiência vivida, eu vejo que as pessoas que andam assim isolados, fora da comunhão com Deus, essas pessoas estão sujeitas a muitos erros, a pecar. Por exemplo, eu tenho a minha vida aqui, né? Sou viúva, tal, tenho a minha vida. Eu não tenho namorado, não tenho marido, não tenho ninguém. É eu e Deus. Mas eu tenho a minha fé colhida com Deus, que carrego, eu tenho a minha comunhão com Ele e com a minha família, que são as minhas irmãs, os meus cunhados, os meus sobrinhos, né? E tudo mais. Então, eu não estou só, eu estou sempre acompanhada daquele que é o nosso Pai, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma comunhão com Ele. E o ensinamento aqui que Salomão quis passar é que nós não podemos andar sem a comunhão com Deus. Devemos estar em comunhão com o Pai, buscando Ele, para que a gente possa ser 3 e se fortalecer. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então é isso, gente. Espero que você tenha entendido a minha explicação. Se não, você dá uma lida na Bíblia, aí no capítulo 4, reflete, tenta entender melhor, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo 5, falando sobre os vários conselhos práticos que vai nos ajudar nas nossas vidas e em tudo que nos cabe aqui nessa terra, tá bom? Amanhã eu venho com vocês, então, falando sobre isso. Deus abençoe vocês grandemente, tenham uma noite abençoada e que amanhã estejamos aqui unidos buscando entendimento e o conhecimento na palavra do Pai, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Eu tenho certeza que Deus nos quer aqui juntinhos amanhã. Tchau, boa noite.